Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Ana, sou professora de História no cursinho Desafio, cursinho pré-vestibular gratuito aqui da Faculdade de Medicina da Unesp, e a gente vai dar continuidade ao nosso curso de História do Brasil, que aos poucos eu vou montando para vocês. E a aula de hoje é uma aula bastante importante, não só por ser um tema muito recorrente nas provas de vestibulares, mas por ser um tema também que vai até hoje refletir um pouco na nossa história, que é a administração colonial, ou seja, a forma como os portugueses pensaram, como os portugueses decidiram administrar as terras do Brasil, as terras dessa colônia, que eles decidiram colonizar a partir de 1530 com a expedição do Martins Afonso de Souza, tudo bem? Que eu falei lá na aula passada de economia açucareira, tá certo? Por que é uma aula bastante importante, pessoal? Porque a forma como o governo português vai pensar na administração dessa colônia vai moldar muito a forma como até hoje a gente pensa, até hoje como a gente se comporta, tudo bem? Então, é bastante importante a gente refletir todos os reflexos da forma como que se deu a divisão dessas terras, como tudo que ocorria na colônia era pensado, era resolvido, o reflexo disso até hoje na construção da nossa sociedade. Que é um exemplo, a gente vai ver que a administração colonial vai ser baseada nas capitanias hereditárias, que ao longo da aula eu vou mostrar para vocês que eram grandes latifúndios. E até hoje, pessoal, o nosso campo, a parte rural do Brasil, é baseado nos latifúndios. Inclusive, é um grande problema do nosso país, os grandes latifúndios, as grandes extensões de terra e terras muitas vezes pouco aproveitadas por esses proprietários, tudo bem? Por esses grandes proprietários. Isso acaba gerando muito problema. Um dos problemas é a desigualdade social dentro do campo, a pobreza que existe no campo brasileiro, infelizmente até hoje, e que reverbera também na cidade, tá certo? A gente acha que o campo e a cidade são coisas separadas, mas na verdade não, são coisas bem conjuntas, tá bom? E vocês vão ver que vários e vários comportamentos, formas de se pensar vão se refletir no Brasil até os dias de hoje, tudo bem, pessoal? Então essa é uma aula bastante importante. Vamos lá. A partir de 1530, com a decisão do governo português de colonizar as terras do Brasil, o rei, a coroa portuguesa, pensou no seguinte: bom, como vamos fazer isso? A solução encontrada foi a solução das capitanias hereditárias. O que eram essas capitanias hereditárias? Pessoal, a coroa portuguesa pegou o Brasil, tudo bem? A parte que lhes pertencia, né, dado o Tratado de Tordesilhas, tudo bem? Lembra do Tratado de Tordesilhas, que era aquela linha imaginária que dividia as terras entre Portugal e Espanha, as duas principais potências europeias mercantis? Vocês lembram disso, né? Vocês lembram que esse Tratado de Tordesilhas, essa linha, ela foi construída antes de Portugal saber a dimensão do continente americano, a dimensão do que hoje que são as terras brasileiras, tudo bem? E antes da própria Espanha saber disso. Por isso que quando a gente vai ver um mapa, que logo eu vou mostrar uma foto para vocês, se vocês forem ver, Portugal está com uma pequenina porção de terra. Então a gente tinha o Tratado de Tordesilhas e a coroa portuguesa traçou linhas paralelas, vários meridianos, e dividiu todas essas terras em faixas, né? E essas faixas de terra gigantescas eram doados para os capitães donatários. Mas Ana, o que faziam esses capitães donatários? Esses capitães donatários, eles tinham algumas funções. A primeira era colonizar essa terra e fundar vilas, tá certo? Vilas e cidades. Proteger essa terra contra ataques, sejam ataques indígenas, tá? Porque havia muito conflito
entre os povos indígenas que aqui viviam e os colonos portugueses, e também fazer valer o monopólio real do pau-brasil. Aqui eu vou mostrar para vocês uma foto para vocês que ilustra muito bem para vocês verem as diversas capitanias hereditárias que tinham. Então a gente vê, né, são faixas de terra divididas, né, por linhas paralelas. Então tem o Maranhão, o Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, e são faixas de terras muito grandes. Observem aqui na imagem a capitania hereditária de Ilhéus, né? Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, Rio Grande. Observem como são faixas de terras bastante vastas. A capitania de São Vicente não é tão vasta assim, mas olha a capitania de Rio Grande, muito grande, né? E eu gostaria que vocês entendessem de onde que vão vir esses capitães donatários. Esses capitães donatários geralmente eram oriundos da baixa nobreza portuguesa. Por quê, pessoal? Em 1530, 1540, 1570, nessa época, a grande nobreza portuguesa, ou seja, a alta nobreza portuguesa, estava voltada com seus olhos para o comércio da Índia e o comércio na África, que era muito mais rentável do que a colônia brasileira recém-formada, tudo bem? Para vocês terem noção, a riqueza de Portugal, a colônia brasileira, contribuía com aproximadamente 2,5% da riqueza, né, do império, do vasto império português. O comércio da Índia, o comércio que existia na África, principalmente no norte da África, era muito mais rentável para os portugueses. Então a alta nobreza, pessoal, estava investindo toda a sua riqueza nessa parte. Para a baixa nobreza, que não tinha tanto dinheiro, não tinha tanto investimento, ficou as colônias brasileiras, tá? Então esses capitães donatários, eles eram oriundos da baixa nobreza portuguesa, tá certo? Porém, pessoal, apenas 2 capitanias hereditárias vão ter sucesso com relação à plantação da cana-de-açúcar, a economia açucareira. Quais vão ser essas capitanias? Pernambuco e São Vicente. Aí tem vários motivos, pessoal. Muitos me perguntam, mas Ana, por quê? Por que só essas 2 capitanias vão dar certo? Vários motivos. Primeiro motivo geográfico, motivo do clima, tá certo? Pernambuco e São Vicente vão ser as capitanias onde a planta da cana-de-açúcar vai se adaptar melhor, seja por condições do solo, condições da terra, condições do próprio clima, né, a temperatura, quantidade de calor. A cana-de-açúcar vai se adaptar melhor nessas 2 capitanias, de Pernambuco e de São Vicente. Além disso, um dado bastante importante é que essas 2 capitanias que vão dar mais certo, em contrapartida das outras que vão completamente fracassar, eram capitanias que traçaram uma estratégia de aproximação com os povos indígenas, uma estratégia bem menos agressiva. Outras capitanias, pessoal, esses capitães donatários acabavam sendo demasiadamente agressivos com esses povos indígenas, tudo bem? Ao invés de criar alianças com eles, tá? Então essa relação pouco amistosa das outras capitanias com os povos indígenas vai prejudicar muito esses colonos. Afinal de contas, vai ser muito mais difícil, né, proteger contra ataques essas próprias capitanias, tudo bem? A capitania de Pernambuco e de São Vicente, que vão ser bem sucedidas nessas relações amistosas com os povos indígenas, vão ser muito mais bem sucedidas na plantação da cana-de-açúcar, tudo bem? Na produção do açúcar. Por isso que vai acabar que só essas 2 capitanias irão vingar. Tentando resolver esse problema, pessoal, o governo português vai pensar em criar um governo geral, certo? Vai pegar essas terras, vai dividir, vai criar um governo geral. Então, a divisão vai ser praticamente a mesma das capitanias hereditárias. Porém, a coroa portuguesa vai nomear governadores gerais.
E esses governadores gerais, eles vão ter algumas missões, tudo bem? Uma dessas missões era de formar tropas, exércitos mesmo, pessoal, chamados de milícias, seja para defender essa terra, como para poder assegurar, tá, o monopólio dessa terra, assegurar que essa terra pertencia a Portugal. Uma curiosidade bem legal é que a maioria dos colonos que vinham aqui, né, e que não tinham muito, para não falar nada de dinheiro, né, eram obrigados a participar dessas milícias. Então a galera, na verdade, não queria participar dessas milícias, porque pensa, você era jogado no meio de uma guerra contra tribos indígenas que conheciam o local, conheciam a mata, e apesar dos portugueses terem armas muitas vezes melhores, nem sempre isso era um ponto favorável. Então, essas milícias, elas eram recrutadas, e é claro que era sempre a população mais pobre que ia para frente de guerra dessas milícias, nunca era o senhor de Engie, tudo bem? O governador geral vai ter também outras atribuições, como cuidar da parte judicial, do julgamento de crimes e de conflitos que terão aqui no Brasil. Um ponto bastante importante, vocês devem perguntar, mas Ana, como que era feito, né, essa parte judicial? Era de acordo com a legislação portuguesa, de acordo com com questões abordadas pela coroa, como que era? Na verdade não, pessoal. A comunicação entre os governos gerais, entre as capitanias, era muito parca. E a comunicação desses governos gerais com a coroa lusitana era também extremamente parca. Vocês têm que entender que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha correios aqui, você não podia mandar uma carta, não tinha correios. E a distância entre esses governos gerais, essas capitanias, era gigantesca, pessoal, gigantesca. Demorava meses e meses, né? Eu quero que vocês imaginem, eu vou voltar alguns slides, imagine alguém tentar se comunicar, alguém da capitania de Porto Seguro com a capitania de Rio Grande, por exemplo, observem a foto, beira quase que o impossível, né? Então, como a comunicação era muito parca, a comunicação com a coroa lusitana também era muito parca, o que acontecia é o seguinte: esses governadores gerais, eles resolviam os conflitos, resolviam os crimes, né, que aconteciam aqui nas terras brasileiras de acordo com a cabeça deles, né, de acordo com aquilo que eles consideravam certo ou errado. Isso vai gerar um grande problema que até hoje vai reverberar um pouquinho na nossa sociedade, né, pessoal? As pessoas acreditarem que elas podem resolver as questões judiciais de acordo com a vontade delas, de acordo com o que se passa na cabeça delas, né? Porque desde o começo da formação da nossa colônia, a gente não tinha, né, uma legislação a ser seguida. As coisas eram julgadas de acordo com a boa vontade do governador geral ou de quem ele delegou para que fizesse isso. E até hoje, né, pessoal, quando às vezes a gente vê casos na televisão, nos jornais, nas revistas, sejam de juízes, advogados ou promotores, que acabam exercendo a sua função não de acordo com a legislação, de acordo com a Constituição brasileira, mas muitas vezes usando aquilo a favor do que está na cabeça deles ou do que está na concepção daquilo que eles consideram como legal ou não legal. Isso daí é uma das heranças de como foi pensada a administração da nossa colônia, tá bom, pessoal? Além disso, a coroa lusitana, ela também pensou em uma outra coisa, as chamadas câmaras municipais, que até hoje tem, né? As câmaras municipais, elas vão ser levadas até hoje, né? Até hoje a gente tem as câmaras municipais, que ficavam nas cidades, nas vilas, tudo bem? E essas câmaras municipais resolviam
as questões das vilas, as questões das cidades, tudo bem, as questões que estavam no seu entorno. Tinha, né, o chefe dessa Câmara Municipal e também tinha a Câmara dos Vereadores. E quem que cuidava dessa Câmara Municipal? Quem que governava essa Câmara Municipal? Elas eram governadas pelos chamados homens bons. Quem que eram esses homens bons? Nada mais, nada menos, pessoal, do que os senhores de engenho. Os grandes proprietários de terra eram os homens bons que governavam essas câmaras municipais. E esses vereadores eram eleitos por uma minoria da população, na verdade por um conselho, né, desses senhores de engenho. Ou seja, esses vereadores que também compunham a Câmara Municipal, nada mais, nada menos eram do que grandes proprietários de terra. Ou seja, a gente vai vendo que desde o começo da nossa história, a parte política, né, as câmaras municipais, todo o sistema político, ele até hoje e desde o começo sempre foi muito dominado pelos grandes proprietários de terra. Eram eles que eram governadores gerais, eram eles que governavam as câmaras municipais, eram eles que eram os homens bons. A parte de baixo da sociedade, pessoal, que não era grande proprietário de terra, que vivia, né, de, sei lá, de artesanato, por exemplo, jamais ia participar da política dessa colônia. E é claro que nessas câmaras municipais, nesses governos gerais, a vontade dos senhores de engenho era sempre colocada bem acima da vontade do resto dos outros colonos que aqui viviam. Tudo bem? Uma dúvida que também sempre me perguntam é: Ana, o que valia mais, né? Quem mandava mais? O governo geral ou as câmaras municipais? Pessoal, esse poder entre o governador geral e as câmaras municipais, ele vai variar muito, vai variar de local para local. Vai ter locais, né, em que terão locais que o governo geral vai ter concentrar um poder muito maior do que as câmaras municipais. E alguns outros lugares da colônia serão ao contrário, as câmaras municipais terão muito mais poder do que o governo geral. Então pense no governo geral como um governo bem mais centralizado e as câmaras municipais como poderes mais locais, mais descentralizados, tá certo? E terão locais em que esses poderes locais, essas câmaras municipais, terão muito mais poder político do que o governo geral. E locais em que esse governo geral mais centralizado vai ter muito mais poder político, muito mais força política. Isso vai variar de local para local, tudo bem? Mas a gente vai ter esses modelos. O governo geral mais centralizado, tá certo? Cuidando de uma área muito mais vasta. E as câmaras municipais, né, nas vilas, nas cidades, cuidando mais de questões locais, poderes locais, tá certo? Tudo isso sempre dominado pelos grandes proprietários de terra, tá certo? Uma outra coisa bastante importante é a gente entender, pessoal, como que se formou a sociedade no engenho, como que funcionava a sociedade do açúcar. A forma como vai se dar a sociedade do açúcar, pessoal, vai também reverberar na nossa sociedade e reverbera até hoje, que é a construção de uma sociedade patriarcal. Desde o começo da colônia até o Brasil de hoje, 2021, quando eu estou gravando essa aula, a gente ainda tem uma sociedade muito patriarcal. A gente, claro, tem as lutas feministas avançando para quebrar esse sistema, tudo bem? Porém, apesar dos avanços, apesar das lutas, a gente ainda tem uma sociedade patriarcal, infelizmente, ainda muito enraizada. Como que era composta essa sociedade do açúcar? Eu quero que vocês observem muito bem essa imagem aqui, em que no topo da pirâmide a gente tinha os aristocratas, os senhores de engenho, os proprietários de terra, os donos dessas capitanias hereditárias. Aí eu quero fazer um parênteses para vocês, que eu esqueci de comentar no começo da aula. Na verdade,
esses senhores de engenho não eram donos dessas capitanias hereditárias. Porque essas capitanias eram concessão do governo português para esses capitães donatários. Então, a coroa lusitana é como se ela emprestasse a terra para esse capitão donatário fazer a colônia, tudo bem? Colonizar a terra, enfim, plantar a cana-de-açúcar, etc. Tá certo? É como se você tivesse uma casa e você concedesse para uma pessoa para ela morar nessa casa, tudo bem? Nessa sua casa por um tempo. A casa da pessoa, a pessoa tá lá morando, criando os filhos dela na casa que é sua. A casa é dela? Não, a casa é sua, de sua propriedade. Tá certo? Fechando esse parênteses, vamos voltar aqui. No topo a gente tinha esses aristocratas, os senhores de engenho, tá certo? Que eram os donos dessa capitania hereditária, tá? Abaixo dele, a gente tinha os homens livres. Quem que eram esses homens livres? Eram proprietários de terra, claro, uma terra bem menor do que um engenho de açúcar, bem menor. Ou pessoal que exerciam outras funções, como, por exemplo, ferreiro, carpinteiro, artesão, uma pessoa que era como se fosse um farmacêutico, né, que fazia remédios, enfim. Qualquer outra coisa que não fosse ser um grande proprietário de terra, um senhor de engenho. E na parte de baixo da pirâmide, a gente tinha, é claro, os escravos africanos, que eram chamados de mãos e pés do senhor de engenho. Depois a gente vai ter uma aula bastante específica sobre escravidão africana, tá, pessoal? Peço que vocês acompanhem, que é uma aula bem legal. E o que eu gostaria de dizer para vocês, que entre esses homens livres, a gente tinha uma certa gradação na pirâmide social. Porque muitos escravos compravam a sua alforria e se tornavam livres. Só que um ex-escravo africano que foi alforriado, que se tornou livre, na pirâmide ele estava muito abaixo de um ferreiro que veio de Portugal, tudo bem? De um marceneiro que veio de Portugal, de um artesão que veio de Portugal, tudo bem? Então, dentro desse grande bloco dos homens livres, a gente tinha indígenas que foram alforriados, porque, querendo ou não, a escravidão indígena, ela estava acontecendo simultânea à escravidão africana. Claro que a escravidão africana tinha um peso muito maior, mas a escravidão indígena acontecia, tá certo? Então, escravos indígenas que foram alforriados, que foram libertos, tá certo? Então, dentro desse grande bloco dos homens livres, a gente tinha uma gradação, tá certo? E é claro que no topo estavam esses senhores de engenho, que eram sempre homens portugueses, tudo bem? Vindos de Portugal. E essa sociedade do engenho tinha uma rígida divisão social, tá certo, pessoal? Você não saía debaixo do topo, né, de escravo pro topo, para ser um senhor de engenho. Não havia isso, tá? Era uma pirâmide social, pessoal, um pouco semelhante à pirâmide social do feudalismo, se vocês forem ver, né? No feudalismo, a gente também tinha uma rígida divisão social, em que no topo estava a nobreza e o clero, e na parte de baixo estavam os servos. E não havia movimentação social, ou seja, não tinha como você deixar de ser servo para virar nobre. Afinal de contas, a nobreza se passava pelo sangue, era hereditário. Filho de nobre, nobrinho afinal de contas, né? Da mesma forma, o senhor de engenho, já que essas capitanias hereditárias, elas passavam de geração em geração. Essa capitania, ela passava para o filho do senhor de engenho, tudo bem? E se ela não desse certo, se por acaso, né, acontecesse um desastre, esse senhor de engenho morresse, o filho morresse, o caçula morresse, todo mundo morresse, essa capitania hereditária voltava para a coroa lusitana, tudo bem? Então é bastante importante vocês entenderem isso. Observem como a pirâmide social portuguesa, né, da colônia brasileira, da colônia brasileira, era muito semelhante à pirâmide social do feudalismo, beleza, pessoal?
Vamos fazer um de olho no Enem. Eu vou pedir que vocês leiam essa questão do Enem de 2012, tá certo? Pausem a tela, porque agora a gente vai para a resolução. Pessoal, eu gosto muito dessa questão. É um sermão do Padre Antônio Vieira, tudo bem? Em que ele faz uma comparação da paixão de Cristo com a situação dos escravos nos engenhos. Pessoal, eu vou falar um pouquinho mais disso lá na aula de escravidão africana, mas antes disso é importante vocês entenderem que os escravos africanos, eles não eram considerados seres humanos, para vocês terem noção. Eles eram considerados coisas, eles eram considerados objetos. Então, é muito óbvio, vocês devem saber disso, que a vida desses escravos não era nem um pouco digna, tudo bem? Eles sofriam muitos maus tratos, inclusive a vida de um escravo africano era muito curta, eles morriam em um curto prazo de tempo, tá certo? E o Padre Antônio Vieira vai fazer uma comparação, né, do Cristo crucificado, Cristo lá na cruz, com esses escravos africanos, né? Ele falou: Cristo despido e vós despidos, Cristo sem comer, vós famintos, Cristo em tudo maltratados e vós maltratados em tudo. Para a gente ver como que se dava a sociedade açucareira, quão violenta era essa sociedade açucareira. Então, pessoal, a resposta dessa questão a gente fica com a letra E, o trabalho dos escravos, né? É uma relação entre a paixão de Cristo e o trabalho dos escravos na produção de açúcar. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que ela tenha esclarecido muitos pontos para vocês. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho. Tchau, tchau.